Sejam muito bem-vindos ao Minas da Colina. Oi, pessoal. Eu sou Bruna Teixeira, vascaína, jornalista e também sou fundadora do Minas da Colina, um projeto dedicado a dar voz e protagonismo às mulheres que fazem parte do universo Vasco da Gama. Hoje vamos falar sobre movimentos femininos na bancada, um tema que vai além do futebol e toca em questões de luta, pertencimento e paixão que moldam a história do Vasco da Gama e de seus torcedores. As arquibancadas sempre foram um palco de emoções intensas, mas também de desafios e transformações sociais. Ao longo dos anos, as torcedoras vascaínas têm mostrado que seu lugar ali não é só para vibrar com o time, mas também para reivindicar respeito e espaço. De grupos organizados a movimentos espontâneos, essas mulheres estão reescrevendo o papel feminino no futebol e fortalecendo a cultura vascaína com coragem e paixão. Nossa conversa de hoje será com a torcedora e fotógrafa Júlia Santos, ou como muitos a conhecem, a Garota das Fotos. Vascaína desde que se entende por gente, Júlia cresceu frequentando as arquibancadas e desde cedo fez do estádio a sua segunda casa. Aos 23 anos, ela já conquistou um espaço de respeito não apenas como torcedora apaixonada, mas também como uma fotógrafa que capta com sensibilidade a alma e energia da torcida vascaína. Voluntariamente, Júlia dedica seu tempo e talento a registrar momentos únicos das arquibancadas. Lágrimas de alegria, gritos de vitória e, claro, o orgulho de ser Vasco. Mas seu trabalho vai além das imagens. Ela usa sua câmera como ferramenta de resistência, mostrando que as mulheres têm lugar de destaque no futebol e nas bancadas. Neste episódio, vamos entender como seu trabalho reflete e fortalece o papel das mulheres no futebol. Prepare-se para uma conversa cheia de histórias inspiradoras, porque com a Júlia, cada clique conta uma história. Júlia, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. É um prazer ter você aqui. Então, Júlia, vamos contar um pouquinho sobre a sua história hoje. Você que é vascaína desde criança, sempre frequentou os estádios. Como foi o seu primeiro contato com o Vasco da Gama e quando você percebeu que essa paixão seria algo tão importante na sua vida? Meu primeiro contato eu não lembro. Sabe o que eu não lembro? Meu primeiro contato, assim, definitivamente, assim, eu acho que essa paixão veio muito dos meus tios, né? Do meu tio, do meu primo e do meu pai, que é vascaíno. Mas o primeiro contato que eu lembro, assim, de ter bem forte, eu acho que foi o primeiro jogo que eu fui, que, se eu não me engano, foi Vasco e Bahia ou Vasco e Chapecoense, agora eu não lembro qual foi. Foi um time que eu acho que o escudo era verde, cara. Eu realmente não lembro. E o Vasco tinha ganho de 1-0. Só que é engraçado porque eu lembro da visão de São Januário ser extremamente grande, né? Mas aí que, tipo, eu percebi depois de ter ficado mais velha que era por ser criança. Eu lembro de São Januário ser enorme. E a segunda vez que eu fui no estádio foi Vasco e Bahia, que o Vasco empatou no último segundinho, assim. E eu lembro da torcida vibrando e tal, porque era um jogo importante. Mas eu realmente não lembro a primeira vez em si. Eu lembro que veio por conta dos meus tios e por conta do meu pai. Realmente, quando a gente é criança, a gente tem a impressão que as coisas são muito maiores. Eu também tenho essa percepção sobre várias coisas na minha vida. Eu lembro da fachada, assim. Eu lembro da fachada nitidamente. Eu lembro de ser, tipo, parecia um prédio gigantesco. Eu olhava pra cima e hoje, como eu vivo a Barreira praticamente todos os jogos, eu tenho esse lapso, assim, de memória. Tipo, caramba, eu vim aqui há não sei quantos anos atrás e isso aqui era enorme. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Qual foi o ano? Eu acho que eu tinha 9 anos. 9 ou 10 anos. Foi antes da Copa do Brasil. Partiu de você querer conhecer São Januário ou seus pais? Não, foi meu pai. Meu pai, eu já tava ali, tipo, declaradamente vascaína, né? É mais ou menos a idade que a galera se escolhe ali, 10 anos, 9 anos. E meu irmão também é vascaína e acho que foi férias com meu pai, alguma coisa assim, ele foi lá e levou a gente pra Barreira. Ah, que bom, o Vasco sempre conectando gerações. E o que o Vasco da Gama representa para você, não só como clube, mas como uma parte da sua identidade e da sua trajetória como torcedora e fotógrafa? Eu acho que o Vasco, ele já disse isso até numa entrevista pro próprio Vasco, que
Você ser vascaíno é você se conectar com os valores do clube. Então, respeito, igualdade e inclusão é uma coisa que tem que estar na sua personalidade se você se diz vascaíno. Então, eu acho que, para além do futebol, o que me conecta mais ao clube são os valores que o próprio clube carrega. Então, a inclusão, principalmente na parte da galera dos PCDs e tal, a gente vê, agora com a reforma de São Januário, tem alguns projetos que estão voltados para esse público. A inclusão do público LGBTQIA+, tem também as mulheres. Então, eu acho que tudo que tem a ver com esse tema, e principalmente, acima de tudo, respeito, é uma coisa que tem que estar no vocabulário do vascaíno. Então, acho que, para além do clube, da história, do futebol em si, o Vasco, para mim, é um modo de viver. E esse é o meu modo de viver. Você viver com respeito, com igualdade e com inclusão. Ah, perfeito. E você é conhecida como a garota das fotos. Como surgiu a ideia de começar a registrar os momentos das arquibancadas e como essa paixão pela fotografia se conectou com o Vasco? Então, eu fotografo... na verdade, a fotografia sempre fez parte da minha vida desde os meus... acho que eu não consigo nem mensurar, mas pra você ter noção, eu era a garota que tirava foto bem das coleguinhas, assim, na escola, né? E aí era um título que eu já tinha na escola. Sempre te escolhia. A galera, tipo, quando eu tava ali no início da adolescência, assim, a galera, tipo, já via que eu tirava foto legal e sempre me pedia pra fazer as fotos. E aí, com o meu primeiro salário aos 16 anos, acho que foi, por volta de 16 anos, eu comprei uma câmera. Era uma Nikon, já era uma semi-profissional. Eu aprendi a fotografar através do YouTube, aprendi a teoria, assim, que eu acho óbvio que a prática é só realmente com uma câmera na mão. E eu lembro de meu pai comentar comigo que eu poderia ir pra torcida do Vasco fazer as fotos na torcida do Vasco, mas assim, eu falei, pô, a ideia é legal e tal, posso ir. Mas eu sempre tive receio de ir sozinha pro estádio. Na época, 16 anos, daí era uma coisa muito... Acho que ainda estava em pauta naquela época, assédio nos estádios, violência contra a mulher. E como eu estava com 16 anos, ali 17, eu estava ali bem receosa com isso. Mas foi uma plantinha que meu pai plantou ali. E em 2022... Não, acho que foi 2023, um amigo meu começou a fotografar nas arquibancadas. E eu ensinei ele a fotografar, que no caso é o Vaz Fotos, né, que é bem conhecido. Hoje ele tem a parte do drone, trabalha pro Vasco e tal. E ele me convidou e falou, Júlia, vamos pro estádio, você vai fotografar lá, você vai estar bem e tal. Eu falei, cara, eu tenho vontade, mas tem isso. Ele insistiu. Tanto que eu fotografei a primeira vez mesmo. A torcida foi no Beach Soccer, no último jogo, foi Vasco Flamengo, a gente perdeu aquele jogo, mas eu lembro de, tipo, ir pra praia lá de Botafogo, fotografar a torcida e já, tipo, ali já foi tipo, nossa, eu quero fazer isso todos os jogos, porque é viciante você fazer isso. Ainda que você esteja ali a trabalho, é viciante você fotografar a torcida. Então, ali foi o meu primeiro contato e dali pra cá, acho que 2023 eu cobri quase todos os jogos e 2024 também eu fui bem agressiva ali. Já no final de 2023, em setembro, quando a gente teve aquela resposta histórica, teve aquela minha foto que explodiu, né? Que ali veio o reconhecimento maior. E qual foi o resto da pergunta que eu não lembro? Como surgiu a sua ideia de começar a registrar os momentos das arquibancadas? Como essa paixão pela fotografia se conectou com o Vasco? Então, eu acho que foi isso. Eu sempre gostei de fotografar e acho que foi realmente unir o útil ao agradável. Então, o seu pai, ele te incentivou, você também muito nova, hoje você com 23, amanhã fazendo 24 anos, né? Com 16 já entrou nesse mercado que você conseguiu identificar uma paixão muito forte. E você tem um irmão, em algum momento, já que você citou a sua família, em algum momento você já percebeu diferença por você ser mulher, ele homem, em relação ao seu pai, a sua criação? Ou o seu pai sempre foi essa pessoa que impulsionou suas vontades, seus sonhos, suas habilidades? Na verdade, meu irmão, ele é vascaíno, mas ele não é muito ligado a futebol e a esporte. Eu acho que tudo que tem a ver a esporte, com relação à criação que eu tive, eu nunca tive nenhum empecilho, assim, nenhuma contravontade, na verdade.
Meu pai, ele sempre me incentivou, e não só né, a questão do futebol e tal, que eu sempre tive muito enraizado dentro de mim, mas eu também fazia esporte, eu jogava handebol, jogava vôlei, joguei pelo município, então meu pai sempre me apoiou dentro dessa parte. Então acho que foi uma coisa que, por ter uma base familiar sólida com relação a esse tipo de assunto, foi o que me incentivou a vencer esse medo de você ir sozinho para o estádio, botar a cara, e aí fluiu o que é hoje a Garota das Fotos. Ah, que bom, isso é fundamental, todo o apoio. E o espaço das mulheres no futebol ainda é uma luta constante. Como você vê o seu papel como fotógrafa e torcedora na construção de um ambiente mais inclusivo para as mulheres dentro do Vasco? Eu acho que quando você é mulher e está numa posição e um ambiente que é predominantemente masculino e está numa posição que você é reconhecido ali, já é uma maneira de se manifestar, mesmo que inconscientemente, e de se posicionar para outras mulheres. Eu não sei, não tenho dimensão hoje do que eu faço para a torcida. Eu até tenho um pouco de noção quando alguma galera vem no meu direct e fala: nossa, queria fotografar, gostaria muito de fotografar, como é que eu faço? Assim, a grande maioria ainda é masculina, mas umas 2 ou 3 vezes eu vi algumas mulheres se posicionando e perguntando como é que poderia fazer. E eu acho que isso é a importância do movimento, né? Da roda, fazer a roda girar. E eu acho que dentro desse nicho, né? Que é, como eu falei, predominantemente masculino, o audiovisual e o esporte, eu acho que o posicionamento é a melhor resposta e o melhor começo para tudo. Então, se você quer iniciar um projeto, independente dele ser fotografia ou qualquer outro, e que envolva o esporte, eu acho que o mais importante é você vencer seu medo e você se posicionar. E aí eu acho que tudo começa a ir andando sozinho, assim, sabe? Você conhece outra mulher que também faz foto no Vasco? Você é pioneira? Como é que é essa sua relação? Antes de mim, eu acho que eu cheguei a ver uns 2 perfis, né? Só que eu não lembro realmente o nome das meninas. Uma tinha parado mais ou menos no tempo da pandemia, né? Chegou a fazer umas fotos. O que eu lembro hoje mesmo é da Yasmin. Yasmin, eu conheço muito ela através do Twitter, né? Ela faz fotos com câmera analógica, então assim, é do segmento da fotografia, é um segmento que eu acho muito maneiro, que é de câmera analógica, que é todo um trabalho em si, para poder fazer as fotos ali. E eu acho que ali dentro, realmente, eu só lembro, acho que eu e a Yasmin, acho que só nós duas mesmo fotografando, assim. E frequentar os estádios desde cedo, trabalhar de forma voluntária para a torcida e até mesmo para o Vasco é algo admirável. Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher nesse espaço e como você lidou com eles? Eu acho que o maior desafio, eu acho que como é que eu posso colocar isso? A fotografia, ele exige um pouco de simpatia, né, às vezes. Você precisa, às vezes, interagir com alguém e tal, e, como eu falei, no nicho esportivo, onde tem homens e tal, a maioria, às vezes a interação eles levam para outro lado, né? Então, você tem que ser simpática, mas também não dá abertura. Então, acho que o meio termo disso é uma linha muito tênue. Então, acho que eu levo muito bem essa questão de tipo, pô, se posiciona aqui com uma foto para mim. É muito difícil eu fazer isso, foto posada, né? Muito mais espontânea. Mas tem gente que pede foto. E aí eu tenho que dar uma direcionada ali para poder não ficar uma coisa tão posada e ficar uma coisa conceitual. E aí essa interação ali, de você trocar ideia com a pessoa e ela não levar para outro lado, é muito difícil quando você não tem nenhum tipo de feeling ali, dimensão do que você está vivendo. Então acho que talvez esse tenha sido o meu maior desafio, assim, porque na parte da fotografia é tudo uma questão de prática mesmo. Acho que o meu maior desafio foi encontrar o meio termo ali, quando se diz a troca com outras pessoas.
E as arquibancadas, ela tem uma energia única. Você consegue capturar isso muito bem nas suas fotos, eternizando esses momentos. O que você espera que as suas imagens transmitam para quem as vê, especialmente para outras mulheres que amam o Vasco e o futebol? Qual o seu propósito? Eu acho que o meu propósito ali, na verdade, está bem claro quando você olha qualquer foto minha ali no Instagram e tal. Eu acho que o meu propósito maior é fazer você sentir em São Januário. Você olha aquela foto, você vê pela expressão da pessoa o que ela tá querendo dizer, o que o corpo dela fala. Então, muitas das minhas fotos, elas são um pouco amareladas, elas têm um teu ali, tu vê uma pessoa tá um pouco suada, mas a própria edição já é pensada no que eu quero passar. Eu quero passar calor, eu quero passar emoção, eu quero passar o cansaço da pessoa ter vivido ali 90 minutos em prol do Vasco. Então, acho que a emoção é o que narra todas as minhas fotos. Tem diferença São Januário, Maracanã? Tem diferença. Acho que São Januário, porque primeiro que é a nossa casa mesmo, acho que não tem muito o que se falar, a gente sempre é adepto à nossa casa, mas o Maracanã, a torcida, eu acho que não é que ela fique mais fria, mas eu não sei se a acústica dá uma diferença, né? Eu tenho essa sensação. Mas São Januário eu sinto que a galera vibra muito mais, assim, não na voz, mas o corpo mesmo. É uma situação de pertencimento, porque também tem a barreira do Vasco, toda a história, Isso. tudo que você falou que já está no DNA do vascaíno, né? E como você enxerga o reconhecimento do seu trabalho na torcida e dentro do clube? Você sente que aos poucos está ajudando a abrir mais portas para as mulheres no universo do futebol e da fotografia? Com certeza, com certeza. Quando a gente tem o famoso logaritmo, né, no Instagram, e aí quando eu vejo uma foto assim que repercutiu, que é muito forte, e vejo que a autora da foto é uma mulher, cara, eu fico assim, feliz na hora, eu não hesito nem, tipo, independente do clube, ir seguir. Porque eu acho que a gente merece esse tipo de força, tipo, a rivalidade feminina é uma coisa que, por incrível que pareça, dentro do esporte eu não sinto muito, sabe? Acho que a rivalidade feminina existe, sim, em todo lugar, mas dentro do esporte eu sinto ao contrário, eu sinto que, principalmente dentro do nicho da fotografia, que a gente se ajuda, sabe? Incentiva e comenta e você vê, pode entrar em qualquer Instagram de fotógrafo, seja qual for, você vai ter algum outro fotógrafo comentando, pô, craque da foto, não sei o que, braba. Então eu acho que eu fico muito feliz em ver assim as mulheres cada vez mais se incentivando, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito dentro dessa questão de inclusão. Você consegue conciliar a paixão e o trabalho de forma voluntária com a sua vida pessoal e profissional? O que te motiva a continuar dedicando tanto tempo e energia ao Vasco? Porque nem todos os momentos são fáceis, né? Por enquanto eu consigo. Por enquanto eu consigo. Já é uma prioridade para mim o Vasco hoje. Acho que dentro de casa é uma coisa até que eu já tenho também acordado dentro do meu relacionamento, que eu falo, ó, se um dia Vasco for para final de não sei o que, não me espere em casa, eu vou estar lá. Então, se você quiser me acompanhar, vai ser bem-vinda. Se não, você fica em casa que um dia eu vou voltar. Mas acho que é uma coisa que eu consigo conciliar. E, na verdade, eu tento incluir o Vasco mais dentro da minha rotina do que eu tô na rotina do Vasco. Então, é uma coisa que tá ali paralela um ao outro. É porque é um trabalho, mas é um hobby também. Né? Eu acho que eu consigo fazer muito bem e tenho prazer em fazer e continuar fazendo justamente porque é um hobby. Para mim, na verdade, a fotografia ela é um hobby, sabe? Ela se tornou meu trabalho principal hoje, mas é o que eu falei, é viciante você fotografar. Você pode perguntar a qualquer fotógrafo, qualquer filmmaker, qualquer videomaker, como é que ele olha, assim, tipo, os lugares que ele frequenta. Ele com certeza vai olhar, pô, aqui daria um take legal, aqui daria uma foto legal. A gente parece que nunca descansa, na verdade. E acaba ficando melhor ainda quando você consegue conectar com a sua paixão, né? Você já passou por algum momento em que se sentiu que não estava sendo tão levado a sério por ser mulher nas arquibancadas? Olha, eu acho que não. Eu acho que
foi como eu falei até no início das suas perguntas. O respeito à igualdade e à inclusão é uma coisa que está muito presente. E, felizmente, dentro da nossa torcida, tem muitas mulheres. Muitas, assim. Eu não sei se seria até 50-50, mas eu acho que uns 70-30 a gente já tá batendo, assim, 60-40. Mas eu acho que a galera, quando eu comecei a frequentar com mais frequência, a galera aderiu muito bem, né? Tanto que hoje tem gente que me para, tem gente que tira foto comigo, tem gente que me reconhece, pergunta, você é aquela garota que faz as fotos e tal, não sei o que, sei lá. E eu acho que isso pra mim é muito maneiro, assim, quando alguém para e me reconhece, ou lembra de uma foto que eu fiz, tipo, você fez aquela foto, tal, tu é Júlia, não sei o quê. E aí, eu acho que dentro da nossa torcida eu nunca tive nenhum tipo de empecilho. Falando nas suas fotos, que você captura a energia da torcida, qual foi o clique mais difícil de conseguir, mas que no final valeu a pena por tudo que ele representou pra você? O mais difícil de conseguir foi da última Copa do Brasil, que teve a Rua de Fogo, né? Esse clique ele me rendeu alguns suores e alguns gases de pimenta, porque a gente estava esperando, né, o ônibus passar e tal, e quando o ônibus estava se aproximando do portão, era muita gente, se eu não me engano, a Força Jovem estava na frente, correndo na frente do ônibus, eu tive que imediatamente correr para a lateral, como eu não sou credenciada nem nada pelo Vasco, eu não tinha nenhum tipo de posicionamento privilegiado ali, então eu tive que me virar, e aí eu consegui fazer aquele clique que os dois torcedores estão em cima do ônibus, que acho que foi o meu clique de 2024, foi esse, 2023 foi aquele da galera com a mão pro alto, e 2024 foi esse, os dois torcedores em cima do ônibus, e depois daquilo ali teve uma correria, porque, se eu não me engano, depois que o ônibus do Vasco entrou, a galera tentou invadir. Aí veio a polícia contra, eu tava no meio do pessoal, aí foi gás de pimenta, foi uma porrada pra tudo quanto é canto. E aí, aquele jogo também tava muito cheio ao redor, muito cheio. Pra sair do portão 9, portão 5 foi tipo 20 minutos ou mais. Então acho que esse foi o mais suado, mas eu acho que eu faria de novo, assim, porque foi um clique que eu acho que os dois sortudos estão lá em cima, com certeza fizeram algum tipo de foto, algum tipo de moldura. Acho que foi Depois isso. compartilha com a gente essas imagens. E em questão de proteção de câmera, você já teve uma situação não muito boa acontecendo em São Januário, da sua câmera quebrando? Você pode relatar pra gente como é que foi esse episódio? Então, eu, na verdade, até como falei no Twitter, eu não sei como aconteceu. Eu tenho a minha suspeita de que tenha sido no momento do aquecimento da bateria, que tem aquecimento ali embaixo da arquibancada, né? Se eu não me engano, estava tendo eu não lembro se era da Força Jovem ou se estava naquela união das baterias ainda. Enfim, estava acontecendo um aquecimento, eu cheguei a fazer umas fotos e tal. E aí, quando a galera acabou o aquecimento, eu fui entrar, eu joguei a câmera de lado assim e passei e entrei. Aí comecei a fazer umas fotos, mas vi que a câmera não estava legal assim. Eu vi que estava um pouco borrado, vi que estava um pouco estranho. Mas enfim, eu continuei, achei que fosse sujeira. E aí cheguei a fazer alguns cliques. E sempre sentindo uma diferença, assim, a câmera pesada, o foco tava pesado. E aí quando eu olhei, assim, pra frente da câmera, tava, tipo, tudo destroçado, assim. Eu nem consegui ficar naquele jogo até o final, porque eu tava, tipo... Porque essa câmera aqui, eu demorei uns 3 anos pra conseguir comprar ela. Essa câmera não, a lente, né? Eu tinha juntado 3 anos pra poder conseguir comprar. E no primeiro jogo que eu levei ela quebrou logo o bloco frontal inteiro. Ela tá até aqui. Ela tinha quebrado o bloco frontal inteiro. Aqui, como é que tá ali? Então, É um equipamento caro, né? Que você investiu bastante. Aqui, hoje no Brasil, essa lente aqui tá por volta de 14 mil reais. Eu tinha comprado ela um pouco mais barata por ter sido importada, mas mesmo assim, são vários barões. E
o concerto dela saiu em torno de 7 mil reais, assim. E eu lembro que na mesma hora eu tirei foto, postei no Twitter e falei, gente, agora é hora de eu aposentar porque aconteceu isso, isso e isso. E pra minha surpresa, logo depois a galera já pedindo Pix pra fazer vaquinha. E em um dia a gente já tinha arrecadado 3 mil reais. Acho que o Pedrosa na época compartilhou. Teve muitas páginas assim que pegaram, printaram. O Sam Barreira entrou também com uma divulgação muito boa. E a gente já tinha alcançado a marca de 3 mil reais. E, por incrível que pareça, o Casimiro me mandou mensagem. Eu nem acreditei quando, eu tava mexendo no celular, vendo os Pix cair, mas aí entrou no meio a conversa do Casimiro, o nome do Casimiro. Eu achei que fosse, sei lá, alguma notificação. Aí eu vi que ele tava me mandando direct. Pô, quanto é que fica essa parada da lente aí pra gente resolver e tal. Aí eu expliquei, ó, eu já cheguei na metade, falta a outra metade, mas eu acredito que a gente vai chegar perto. Aí ele pediu Pix, ajudou com um valor. E a torcida em si fez 50% do trabalho e a outra metade foi o Casimiro e o Dozier. Dozier é um DJ que é muito famoso, acho que deve estar em turnê. Eles praticamente racharam essa outra parte e eu consegui consertar a lente sem muito susto, assim, não precisei tirar nada do meu bolso para poder consertar. Então acho que ali foi a maior retribuição da torcida pro que eu fazia, assim, sabe? Eu acho que ali eu entendi que, eu sou vista, a galera vê, a galera gosta e quer continuar. Independente, assim, de ser do clube ou não. Naquele momento você foi acolhida pela torcida, a torcida do Vasco, que também é muito engajada nas redes sociais, Sim. Isso é indiscutível, né? E, nossa, muito legal que o Casimiro te ajudou e o outro menino, Dozier também, muito legal. E você chegou a comentar que você pensou em desistir nessa época, né? Que, na verdade, eu acho que você não iria desistir. Te conhecendo, você não iria. Mas você ficou realmente chateada, né? E aí, isso foi uma motivação para poder voltar? Você voltou logo em seguida ao concerto da sua câmera? Eu acho que eu fiquei ainda uns 2, 3 jogos sem ir. Porque eu até tinha outras lentes, mas essa lente aqui, quem é fotógrafo sabe, é uma lente de longa distância, então eu consigo ter outros resultados, ter mais resultados e conseguir captar um pouco mais fechado, né, o rosto das pessoas. Então, assim, eu fiquei bem chateada, até porque quando uma lente quebra, uma câmera quebra, por mais que você conserte, você já reduz um pouco de vida útil dela. Então, acho que eu fiquei bem chateada com essa parte. Mas, sem dúvida, a torcida ter me abraçado e ter reposto isso, eu acho que eu fiquei... Acho que durou uns 2 meses o concerto dela. E logo depois, a primeira vez que eu acho que eu peguei ela no edifício central num dia e no outro dia eu já estava em São Januário fotografando. Então, acho que o baque ele veio, mas acho que não foi suficiente para me abalar, assim, de uma vez. O Vasco sempre traz a gente de volta de alguma forma, né? É sempre assim, sempre uma abalação e sempre uma ressuscitação. A minha próxima pergunta, você já respondeu com tantas histórias que você já trouxe aqui pra gente hoje. Mas eu ia pedir pra você contar pra gente uma história marcante de um momento em que você percebeu que seu trabalho estava sendo valorizado ou fazia diferença pra torcida vascaína. Você tem outra história, assim, que seja interessante compartilhar com a gente na sua jornada com o Vasco? Então, eu via que eu tava... A primeira vez que eu notei, de fato, que eu tava sendo bem vista, assim, e bem... que tinha uma galera olhando pra mim. A primeira vez foi naquela resposta histórica, né? Que a gente tava, sei lá, meses sem jogar em São Januário. A torcida fez aquele telão em São Januário. Foi Vasco e Bahia. Acho que foi Vasco e Bahia. Eu não vou lembrar. O jogo foi lá em Salvador. E agora eu não lembro. Enfim, Vasco estava fora. Vasco estava fora, teve telão na Barreira. E eu tava no palco com o Sam Barreira. Tava no palco com o Sam Barreira. Nossa, foi a primeira vez que eu te vi. Eu tenho um vídeo que você estava no palco. Foi, tu falou. Eu tava no palco com o Sam Barreira. E... eu acho que eu tava muito emocionada porque a gente tava bem cheio. Tava bem cheio, né?
Muito cheio, não dava Tava nem muito pra cheio. andar direito. A galera tipo, já tava no êxtase do São Barreira, tava no êxtase do jogo. Acho que só quem tava ali naquele dia sabe a importância que foi. Conseguiu sentir energia, né? É, Olha, só de você arrepiando. falar, eu tô Eu realmente também arrepiei. arrepiada. Só quem tava ali sabe a importância do que foi aquele dia. E aí eu acho que foi tipo muito natural. Eu levantei assim o punho cerrado, fazendo a menção ao símbolo da resistência, né, que é um punho negro cerrado. E era tipo papo de dezenas de pessoas assim levantaram assim o punho e na hora tipo eu me assustei que eu não imaginava e peguei assim a câmera e comecei a fotografar para todos os lados. Teve uma foto específica que enquadrou muito bem ali, em que acho que tá toda, se eu não me engano, a maioria dos componentes daquelas fotos ali eram negros, e aí eu acho que tipo casou muito bem com a proposta que tinha, que a gente estava fazendo ali, que era resistência, falando da barreira, do povo que estava sendo oprimido, da favela que estava sendo oprimida, de um poder, o São Januário não poder receber jogos porque tinha favelas em torno, era um absurdo. Isso era um absurdo. Eu acho que ali foi o momento que foi concretizado isso, tanto que hoje está num livro, né? A resposta histórica 2.0 está ali no livro. A luta continua. Já tem muita história, muita bagagem, a gente sempre Eu tenho mesmo. Com as histórias. E o que você considera a maior conquista que teve até agora como fotógrafa das arquibancadas e como ela impactou a sua visão sobre o seu papel no Vasco? Minha maior conquista, eu acho que foi o livro mesmo. Minha maior conquista foi o livro. Com aquela foto. Que eu lembro quando ela explodiu no Twitter, a galera falar: essa foto vai pro livro, essa foto vai pra história do Vasco, essa foto isso, essa foto aquilo. E aí foi pro feed do Vasco, foi para esse livro que conta sobre a resposta histórica, que conta um pouco dessa segunda resposta histórica. Eu acho que ali o livro ele sintetizou, concretizou, né? Ele foi lançado no início desse ano, 2024. E ali eu entendi, tipo, de fato, tipo, caramba. Eu acho que indiretamente todo fotógrafo ele busca fazer a foto que vá, tipo, marcar uma geração. Eu acho que ali eu consegui, ali eu já fiz meu papel. Você conseguiu visualizar e tocar, né? Exatamente. Concretizou realmente. Eu nem quando eu tiro as fotos, geralmente eu dou uma passada assim de olho pra poder ver se tá tudo direitinho e tal, se a câmera tá focando. E eu lembro de passar aquela foto e falar, foto legal e tal, mas como eu tava muito no êxtase do jogo e eu fiz até um Reels aquele dia, tava muito concentrado em filmar e fotografar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é bem difícil. Eu tava muito focada nisso e não dei tanta atenção, mas quando eu cheguei em casa e vi a foto, aí eu falei, essa foto aqui vai ser boa, vai ser a primeira que eu vou postar. Postei, acho que na mesma hora, foi tipo... Hoje ela deve ter, sei lá, uns 160 mil acessos no Twitter. Nossa, acho que por aí. Eu consigo até ver aqui. Pode fazer outra pergunta que eu vou caçando aqui. E como é a sua relação com outras mulheres da torcida vascaína? Você sente que o espaço para elas está aumentando? E de que forma o seu trabalho está ajudando nessa visibilidade? 160 mil acessos. 159 mil no Twitter aqui, visualizações. Cadê? Fora as outras... Deixa eu seguir. Ah, sim. Fora as outras... brava mesmo. O meu relacionamento é muito bom com todas. Tanto que a maioria das pessoas que me reconhecem, a grande maioria são mulheres. Quando vem falar comigo assim, você é aquela menina que faz isso. Tem gente que sai correndo, eu ando muito ali por baixo, né, na passagem ali antes das escadas, e eu sempre olho pra trás, alguém tá me gritando, você é Júlia, tal. E geralmente é uma menina, é uma mulher. Poucas vezes foram homens, mas eu acho que aí o 70-30 é nosso agora, não é deles, é nosso. Mas o meu relacionamento tipo, é uma coisa que eu sinto que é uma troca mesmo. Tipo, eu dou visibilidade a elas através das minhas fotos e elas me ajudam com divulgação, me ajudam com elogios, enfim. É uma coisa que eu sinto que é uma troca.
E quando você olha para as meninas no estádio, as crianças que estão hoje conseguindo ter essa referência, porque quando a gente era mais nova, eu sou até mais velha do que você, né? Eu tenho 30. Quando eu olho para trás, e você com certeza também, quando olha para trás, a gente não consegue visualizar mulheres nessa posição dentro do estádio. E como você enxerga essas meninas que estão olhando você numa posição tão importante dentro do clube, mas não só também na questão de fotografia, mas das meninas hoje que estão se formando, visualizando mulheres em cargos de diretoria, em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão no esporte. Eu acho que a única referência que eu tenho, assim, olhando pra trás, e cara, eu não consigo lembrar o nome dela. Não consigo. Foi a primeira presidenta. Foi da Força Jovem, não foi? A Sônia? É. Eu acho que foi a única referência, assim, que eu tenho marcante de lembrar, tipo, de você falar e vir a primeira vez, assim, na cabeça. É a Soninha. Mas, eu acho que tirando isso, realmente, eu não lembro de ter nenhum molde ali, nenhum exemplo a ser seguido. Tirando a Sônia. Mas eu acho que a gente vive a transição, né? Tipo, vocês têm o lugar de vocês já ocupado, mas a gente também pode, a gente também consegue. Tanto que hoje tem diversas bancadas femininas, torcidas femininas. Tem uma foto também que eu fiz que ficou muito marcante, que foi se eu não me engano, da 26ª Força Jovem de Manaus, a parte feminina, né? Que é da torcedora jogando a cerveja na cabeça, e logo em seguida o outro take é do cara roubando a cerveja dela tornando assim na cabeça. E tu vê, as mulheres saindo de Manaus, saem da Bahia, saem do Rio Grande do Sul, saem de todos os cantos do Brasil, com outras mulheres fazendo caravanas femininas. E eu acho que... grupos de WhatsApp, né, para se reunir em São Januário. Eu fotografo muito, assim, pelo menos todo jogo eu tenho foto de alguma menininha no ombro do pai, torcendo, que geralmente as crianças menores ficam nos ombros, né? E eu acho que viver essa transição e ver isso acontecer de fato daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ver ali mulheres hoje já estão, mas mais à frente ainda. De repente, mais uma presidenta assim, de torcida, um cargo importante de diretoria. A gente também está falando do Vasco, mas a gente também tem a Leila no Palmeiras. E eu acho que vai ser uma conquista, né? No Vasco também tem as meninas na bateria, né? Sim, também tem uma representatividade muito grande, porque o Vasco é um clube que abraça e permite, entre muitas aspas, né? Vamos usar as aspas, essa situação. Porque se a gente for olhar, não precisa ir nem para tão longe. Aqui dentro do Brasil mesmo, tem organizadas que impedem as mulheres de estarem nesse espaço. Ficarem, né, comandando. E se a gente sair daqui também, ainda vão ter... É pior ainda, lá clubes, fora. Estádios que acho que dentro do Brasil, quando a gente se fala de preconceito na arquibancada e diferenças, eu acho que a gente ainda está muito bem, assim, você fazer os parâmetros para fora. E eu acho que hoje, 1, 2, 3, 4 mulheres fazendo diferença para uma torcida, para que daqui a 20, 30 anos, ou se Deus quiser muito menos, o Brasil seja referência para outros países. Então é por isso que eu falo que é importante você vencer seu medo e começar. Vence seu medo e começa. Vence seu medo e vai para frente. Que você vai, com certeza, a algum lugar você vai inspirar alguém. Tá enfrentando e construindo a história, né? Exatamente. E quais são as maiores dificuldades técnicas e emocionais de fotografar em um ambiente tão intenso como as arquibancadas durante os jogos? Dificuldade técnica, eu tenho que passar um filme na câmera, porque a cerveja ela é corrosiva para a câmera. Se cai uma gotinha, se eu não limpar na hora ali, ela vai, acho que o açúcar, não sei o que é exatamente, mas entra ali, faz algum tipo de química que aquilo ali não sai. E aí tem gente que até fica rindo que vê com plástico, vê com sei lá,
saco de lixo, às vezes. Quando Eu você tenho que até fala- comprar uma case pra isso, porque tá ficando difícil. E eu gosto muito de fotografar a chuva, né, da torcida. Isso É que eu uma ia coisa que eu fico falar. esperando já. Quando você fala sobre cerveja, eu já lembrei logo do banho de cerveja que a torcida do Vasco sempre faz, principalmente quando sai gol, né? Eu tenho. É até um amigo meu, ele fala, é o Kreve. Aquela curva ali da torcida da bateria ali, ele fala que aquela curva é mágica, né? Que ele fica ali, quando ele assiste o jogo ali, o Vasco ganha. E por incrível que pareça, eu fico rodando o estádio inteiro, mas quando eu tô me aproximando da curva, é gol do Vasco e todas as vezes, a maioria eu acho, se eu não me engano, um clique que eu tenho só não é da tempestade de cerveja, né? Que não seja ali. Uma foi no social e todas as outras 4 ou 5 eu tô naquela curva ali, ou de um lado ou de outro. Tanto que parece até o mesmo clique, mas não é. São cliques diferentes. Acho que é isso. São 6 cliques lá e um, e um na social. Eu adorei essa expressão, tempestade de cerveja. Tem tudo a ver com o Vasco É isso mesmo. aí. Porque é muito copo. E mesmo assim, eu não fotografo de primeira, não. Eu espero da galera dar uma jogada, porque se eu botar a câmera pra cima, com certeza eu tenho que me proteger também. Porque quando a cerveja vai pra cima, parece que ela pega o triplo de velocidade e o triplo de peso. E ela desce com tudo, né? É uma coisa até que quando eu tô no estádio, eu alerto o pai, alerto a mãe. Geralmente quando tem uma pessoa mais velha, que tá mais pra baixo, eu falo, ó, presta atenção, bota a mão na cabeça, porque quando desce e pega na cabeça é hospital na certa, vai pro posto médico. Eu tenho certeza que depois desse relato, a torcida toda vascaína vai querer que você fique só na curva, né? Pra poder sair bastante gols. E se você pudesse destacar uma foto específica que simboliza toda a sua jornada como fotógrafa e torcedora, sem ser essa foto do livro, qual seria e por quê? E o que essa imagem representa pra você e pra torcida? Eu acho que seria, na verdade, uma foto minha até. Acho que é injusto eu estar ali fotografando mensalmente para cima e para baixo e não ter uma coisa que simboliza meu posicionamento ali. É uma foto que eu tenho que um outro amigo fotógrafo tirou, foi o Maurício. Foi no dia da volta do Coutinho, né? Que teve aquela festa da torcida. E eu tava ali acompanhando o São Barreira no gramado. Pude, tipo, ver de camarote, ele entrando e tal. E aí, esse amigo, ele foi, na hora que eu tava fazendo as fotos, ele fez um clique meu com a torcida vascaína de fundo. Eu acho que aquilo ali simboliza tudo o que eu quero fazer, que é o que ele fez. Ele simbolizou a minha expressão fazendo foto da torcida vascaína, tanto que eu tô na foto sorrindo, assim, fazendo a foto. E simboliza o posicionamento de uma mulher no estádio, simboliza tudo que eu construí, que é estar ali no gramado, estar tirando foto. Eu consegui tirar foto de Coutinho, consegui conversar com vários artistas naquele dia. Então, eu acho que atualmente aquela foto ali é uma junção de tudo isso. Não é só uma foto minha, tem todo um rolê por trás daquilo ali. Eu amei, profundo e cheio de significados. E você também tem experiência com a TV Monumental. Sim. Pode contar pra gente um pouco sobre como foi essa experiência? A TV Monumental ela surgiu através do Rafa, né, o Rafa Menezes e o Leandro Teixeira. A gente tinha o propósito de fazer como se fosse uma TV do Vasco mesmo, tipo um pânico assim do Vasco, voltada para o Vasco. Tanto que tinha pegadinhas e tal, e a gente entrou na missão de fazer pré-jogos, né, pré-jogos na verdade, no Mirante. Então era difícil, porque eram malas descendo, subindo. A escada de caracol. A escada de caracol, quem já foi no Mirante sabe quão difícil era, e às vezes subindo ali a pé aquele morro. Eu acho que eu emagreci uns 5 quilos nessa época aí, porque foi difícil. A gente fazia live embaixo do sol, fazia live de noite. Eu estava no início da minha carreira assim, no audiovisual mesmo, no total, não só na fotografia. Eu tinha iniciado a minha graduação em produção audiovisual e a TV Monumental não tinha nem 30 seguidores. E quando eu abri o Instagram, assim, eu vi
potencial, vi que eu poderia agregar. Eu estava aprendendo, então eu logo mandei mensagem para eles perguntando se eles queriam algum estagiário. E de prontidão, eles já entraram no meu Instagram, viram que eu fazia as fotos, gostaram das fotos. Eles falaram, não, vamos conversar. E ali começou a surgir. Hoje não existe mais a TV Monumental, mas acho que tudo que eu vivi de Vasco ali, que a TV Monumental me proporcionou, inclusive as pessoas que eu conheci, foi um degrau gigantesco para tudo que eu tenho hoje do Vasco. A TV Monumental ela foi um projeto, na verdade, que, apesar de não ter sido concretizado, foi muito importante para mim. E eu acho que eu tenho uns cortes ali, meu dando pitaco, dando cornetada. Foi na época que o Vasco não tava ganhando porra nenhuma, mas uns cortes legais, assim. E hoje, qual é o seu sonho relacionado ao audiovisual, ao Vasco e também o seu sonho de torcedora? Eu acho que eu me identifiquei muito com o nicho de esporte. Antes, no início, eu até gostava, mas eu não tinha tanto essa vontade, mas eu me identifiquei muito. Eu acho que talvez um próximo passo é me profissionalizar mais na fotografia de arquibancada, mas já começar a dar uns passos um pouco mais largos, que é conseguir me associar à ARFOC, né, a Associação de Repórteres Fotográficos do Rio de Janeiro, e conseguir fazer uma foto de campo dos jogadores, conseguir fotografar uma Libertadores. E acho que meu maior sonho é fotografar a Libertadores do Vasco, assim, a final do Vasco, ou durante ali o processo mesmo. Acho que esse é o meu top 1 da fotografia, é esse. Tá credenciada pela CBF, conseguir fotografar o Vasco ali, tipo, de primeira. Até porque vai ser o Rio se acabando, né? Uma semana de feriado. Não, se o Vasco for campeão, esquece. O Vasco campeão da Libertadores, acho que é um mês aí pra conseguir se recuperar. Mas eu costumo trabalhar com metinhas e metonas, né? Acho que a maior meta da minha vida é essa, atualmente, dentro do meu âmbito profissional. E eu acho que, independente de ser o Vasco, menos o time da Gávea e o outro irmão siamês, eu acho que, por exemplo, o Botafogo eu fotografaria também e ficaria muito feliz, que seria uma conquista profissional muito grande, assim, pra mim. Tá na Libertadores, fotografando um time que, de certa forma, a gente tem uma certa amizade ali. Então, no âmbito profissional, Libertadores, no âmbito profissional e pessoal, Libertadores e Vasco. Acho que é uma meta boa, assim, Eu adorei essa meta, inclusive estou torcendo muito para acontecer, porque também, ultimamente, tem sido meu sonho, não só ultimamente, mas, na verdade, sempre foi também poder vivenciar isso, né? Uhum. Porque quando aconteceu, eu ainda era muito pequena. Eu nem era nascida. Eu nasci em 2000. Então, Júlia, eu poderia conversar com você por muito tempo ainda, mas eu vou encerrar a nossa conversa com a nossa última pergunta, que seria: que mensagem você deixaria para as mulheres que amam futebol, mas ainda se sentem intimidadas a ocupar esse espaço, e como elas podem contribuir para tornar as arquibancadas mais inclusivas? Eu acho que eu falei diversas vezes aqui, dê o primeiro passo, não sinta medo. Eu acho que, independente da fotografia, se você tem um projeto, você tem que abraçar ele. Se for um projeto que você vai fazer como eu, unir o útil ao agradável, né, o hobby a um amor e uma profissão, eu acho que tem que sair realmente. Eu sou uma eterna incentivadora da fotografia e do empreendedorismo. Então, acho que o maior passo e o mais difícil é o primeiro. Então, eu acho que isso se torna mais difícil ainda quando você é mulher, independente da área. Se for esporte, se for, sei lá, finanças, se for... Acho que o único dentro desse âmbito profissional que a gente está ganhando é de professores, né? Geralmente são professoras. Mas acho que dar o primeiro passo é o mais importante. E eu sou muito receptiva com todos, e principalmente com as mulheres, por conta, né, dessa força que a gente tem que se unir. Eu tô sempre receptiva e eu tô sempre aberta a conversas, a ajudar, a esclarecer e
começar a construir e saber que eu tô ali ajudando, né, a nossa classe. Foi ótima a nossa entrevista, adorei conversar com você. Valeu. Foi um prazer muito grande, sabia que você ia entregar tudo. Não prometi nada, mas entreguei tudo. A sua história, ela realmente inspirou outras mulheres e eu já te admiro muito. Muito obrigada. Valeu. Você chegou até o final de mais um episódio do Minas da Colina Vasco com Elas. Muito obrigada por fazer parte dessa jornada que celebra o DNA vascaíno e a força das mulheres que fazem parte dessa história. Agora não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @Minas da Colina. E já salva aí! No próximo episódio, vamos compartilhar novas histórias reais, repletas de paixão e pertencimento que só quem vive o Vasco entende. Saudações vascaína e até a próxima!